Catarina, até o ano passado, né, ter tido um número de clubes na primeira divisão superior ao Rio Grande do Sul, superior ao Paraná, superior a Minas Gerais, demonstra um crescimento de uma forma geral. Evidente, há uma oscilação. O Brasil é grande, alguns vão subir, outros vão descer. Eu, como colorado, jamais esperava ver o Inter jogar a segunda divisão, mas também não posso dizer que não foi merecido. Infelizmente, em razão de alguns encaminhamentos administrativos, se pagou o preço. Duro, preço muito caro para a história do Internacional. A gestão atual está tentando fazer um trabalho muito mais profissional, um trabalho focado. Nós temos um presidente hoje que tem histórico de família, o avô, o tio, o pai foram presidentes, então tem um compromisso com o clube. Acho que tempos melhores virão. Como toda gangorra, quando o Inter desce, o Grêmio sobe. Então, é por isso que eu vim de São Paulo direto para Florianópolis, só volto domingo para Porto Alegre, quando já vai ter molhado os fogos lá, que eles são estocados. E ainda vai continuar por muito tempo. Não, mas vai ter menos. Eles vão gastar todos os fogos, porque estavam estocados há muito tempo lá. É, isso mesmo. Então, para mim é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui, é um dever estar aqui, depois que o Tulo, o Vanderlei Godoy e o Rodrigo foram a Porto Alegre, também nos agraciaram lá com seus ensinamentos. Então, para mim, é uma honra estar aqui, é uma honra dividir a mesa com o Lucas, e especialmente o Sérgio, que acompanha, eu acho, a minha carreira na Justiça Esportiva desde o infame caso envolvendo Figueirense, Avaí e Caxias. Em que eu fui advogado do Caxias, mas, na verdade, quem tinha que ter subido não era nem Figueirense nem Caxias, era o Avaí. Porque o Caxias patrocinou um cai-cai, não vou criticar porque era meu cliente, e o Figueirense praticou uma invasão de campo aos 11 minutos do segundo tempo, literalmente, com o lateral direito do Caxias tendo a sua camisa puxada por pessoas que estavam na linha do campo. Então, não se jogou futebol no segundo tempo. Então, eu digo isso, acho que o Avaí deveria ter subido aquela vez. E, se vocês repararem, ali foi onde começou o Figueirense o seu protagonismo, de se manter na primeira divisão, de fazer bons times, de incomodar times maiores. Ali ele se manteve por outros influxos que eu tenho uma apreciação muito pessoal e não são muito positivos. Vou deixar para a conversa de bar, para quem quiser, depois eu falo mais, porque daí não vai ter ninguém gravando. Bom, dito isso, o Sérgio, naquela oportunidade, era presidente do Tribunal da Federação Gaúcha de Automobilismo, de futebol, se não me engano, e acompanhou aquele caso, e desde então o Sérgio tem sido um parceiro de primeira hora, é membro da comissão, junto com o Tulo lá também, Direito Esportivo da OAB Federal. Dito isso, eu vou começar tentando, mais ou menos, eu não queria entrar em questão disciplinar, porque isso nos leva para a questão de compliance, nos leva para a questão de integridade. Eu volto para o que o Vladimir, inadvertidamente e sem querer, acabou trazendo, que são essas provocações sobre sistema, né? Então, eu vou um pouquinho para a área internacional, porque o Sérgio já cobriu praticamente a história da justiça esportiva brasileira. Vou começar por um caso recente que envolveu o Peñarol, né? Acho que praticamente todos vocês devem lembrar, para quem gosta de futebol e não gosta de briga, Peñarol e Palmeiras, uma batalha entre aspas, campal no estádio do Peñarol. Eu desenvolvi um trabalho, vou referir para vocês depois, eu venho trabalhando muito no Uruguai e na Argentina, defendi a Federação Uruguaia no caso da mordida do Suárez lá no CAS. Tem alguns outros trabalhos prestados para clubes uruguaios e, por conta dessa relação, o Peñarol me convidou para defender o Peñarol naquele caso, que era um caso bastante difícil de enfrentar. O Peñarol, os próprios dirigentes achavam que o Peñarol poderia ficar um ano suspenso nas competições, a exemplo do que aconteceu naquele caso do Gás Pimenta no River Plate e Boca Juniors. Bom, então, houve, na verdade, uma confusão que tem vários capítulos. O primeiro capítulo que a gente pode remotamente buscar é a declaração do Felipe Melo quando é contratado pelo Palmeiras, em que já estava sorteada a chave, e ele vai na TV e diz: se eu tiver que dar um soco na cara do Uruguai, eu vou dar. Eu sou esse tipo de jogador. Claro que ele estava vendendo a imagem dele de guerreiro para um clube que ele estava chegando, mas ele exagerou naquela fala, porque ele ia enfrentar aquele clube ali adiante. Isso aconteceu e isso condicionou os ânimos, efetivamente, dos jogadores da torcida uruguaia. Dito isso, o Palmeiras mereceu, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o Palmeiras, ter ajudado o Palmeiras a intermediar situações, ter sido advogado do Palmeiras no passado, enfim, mas o Palmeiras mereceu ganhar do Peñarol e houve, efetivamente, uma confusão dentro de campo, onde o Felipe Melo não é agredido e ele dá um soco num uruguaio que realmente estava acossando ele, mas não o atinge. Mas há uma correria bárbara e esse episódio tem uma particularidade. Houve uma insinuação de que
o Peñarol teria trancado o Palmeiras dentro do campo. Isso depois vem à prova de que, na verdade, foi uma determinação feita pela própria Conmebol, no sentido de manter dentro do gramado, porque ali é onde havia polícia. No Uruguai, diferentemente dos outros países, a gente, como advogado de clube, sabe que é uma dificuldade muito grande defender um clube quando o clube não tem poder de polícia. Eu não posso fazer a revista, eu não posso coibir com arma de fogo. Isso a gente sabe que o Estado cuida, e essa responsabilidade objetiva ela é difícil de defender o clube em relação a essa limitação da sua atuação. Não tem poder de polícia. No Uruguai é pior, porque no Uruguai a polícia sequer faz a segurança fora do estádio. Então há um problema gravíssimo que o Ministério do Interior decidiu que não faz segurança fora do estádio. Então é uma briga do futebol uruguaio, porque tampouco há um estatuto jurídico definindo qual é a categoria, quais são as prerrogativas desse segurança privado. Então ninguém quer trabalhar, porque o segurança privado está lá. Se alguém vier com uma cadeira e ele der um soco, ele responde civilmente, como se tivesse uma briga de rua. Então há toda essa dificuldade, estou dizendo isso para contextualizar as limitações que nós tínhamos para descrever qual foi o comportamento do Peñarol no sentido de tomar as cautelas devidas naquele jogo. Bom, mas enfim, publicamente se disse, olha, o Peñarol trancou o Palmeiras dentro do campo, vão tomar uma punição grande, isso não se faz, né? E foi uma emboscada. Essas foram as palavras utilizadas pelos jogadores do Palmeiras, em que pese tivesse ficado claro que o Felipe Melo teve um certo protagonismo. A verdade é que, malandramente, quando acabou o jogo, ele vai na frente do banco do Peñarol e faz assim, graças a Deus. Como isso eu acho uma coisa, com o perdão de quem é muito religioso, eu acho muito engraçado que cada um acha que Deus olhou só para ele. Os outros 23 perderam o jogo e Deus estava ali só para ajudar aquele que fez o gol, aquele que fez a defesa. Não, Deus está para todo mundo, eu presumo. Mas, enfim, ele fez essa provocação, mas ele não disse um palavrão. Mas é evidente que aquilo desencadeou naquele momento e aí descambou. O Peñarol tinha tomado algumas providências. Primeiro, não botou a torcida do Palmeiras em contato com a barra brava do Peñarol. Estava do outro lado do estádio. Segundo, tinha um espaço vazio de mais ou menos 50 metros entre a torcida do Palmeiras e a torcida da área social do Peñarol. A meu juízo, poucos seguranças privados do Peñarol para cuidar de uma torcida que a gente sabe que, normalmente, a torcida, no grande contingente que viaja para o exterior, é a torcida organizada. Tem um potencial de pelo menos, não fugir de confusão. E não é só do Palmeiras, isso acontece com a do Grêmio, com a do Inter, enfim. Então, eu acho que, nesse aspecto, o Peñarol botou poucos seguranças privados ali, mas um número considerado suficiente pela Conmebol. Vamos lá. A gente sabe que, em nível no Brasil, tudo isso descende das regras do Código Disciplinar da FIFA. Existe responsabilidade objetiva em relação às atitudes dos seus torcedores. Ponto. Isso, entretanto, está na equalização de que não se pode não aplicar a pena. Mas daí para baixo, a questão da dosimetria tem toda a ver com responsabilidade subjetiva. A gente tem que perquirir tudo que tem a ver com responsabilidade subjetiva. Tomou as cautelas necessárias para prevenir e reprimir. O nosso CBJD, por sinal, ele é muito bom nesse aspecto. Ele é vanguardista de dizer, não aquela brincadeira de uma ocorrência com laranja, como se fazia antigamente, mas abrir realmente um processo, porque não é qualquer laranja que se submete a ser réu num processo penal, perdendo a primariedade para fazer uma transação. Mas o nosso CBJD exclui a responsabilidade objetiva, inclusive. Figura que nós não temos no Código Disciplinar da Conmebol. Mas nós temos que trabalhar, entre uma partida de portões fechados, uma partida sem torcida como visitante e um ano banido de competições, tem um oceano. Então, ainda, e esse é um equívoco que às vezes a gente enfrenta, discutindo essa questão da responsabilidade objetiva e subjetiva, a responsabilidade objetiva ela inibe o julgador, na esfera desportiva, de não aplicar uma pena. Mas ela remete o trabalho todo para provar que tudo que podia ser feito, e aí está na esfera da responsabilidade subjetiva, foi feito. Isso é que vai traduzir se a pena é uma partida, uma advertência, uma exclusão de campeonato. Então, os conceitos não se excluem nesse aspecto, embora uma leitura rápida da norma possa dizer, não, a responsabilidade objetiva está condenada. Não. Qual era o histórico da Conmebol? Bom, a gente pega esse processo e a encomenda para nós é o seguinte, pelo amor de Deus, não podemos tomar um ano de suspensão. Vocês não vão tomar um ano de suspensão, não tem o histórico da Conmebol. Aliás, tem algo que equivaleria a isso, que era a penalidade do gás pimenta, que eu vou contar para vocês um parênteses, porque para mim não importa se o caso é meu, se o caso é de outro,
Acho que a gente tem que tirar o melhor de cada caso pré-construindo os nossos casos, as nossas alternativas. Qual era o histórico da jurisdição da Conmebol? Vou contar um caso e vou contar outro depois. O histórico do Gás Pimenta, se vocês lembram, jogadores do River, uma situação assim absurda, inimaginável, inaceitável. No jogo Boca e River, jogaram gás de pimenta os jogadores do River Plate. Um negócio... Na Bombonera, não tem explicação isso. Acertadamente, a meu juízo, eu não vi o processo, comissão disciplinar apena o Boca com, se não me equivoco, 4 partidas em casa, como mandante, com portões fechados ou sem mando, e mais 4 como visitante, sem torcida. Esta decisão foi revogada por um ato patrocinado pelo senhor Gorka Vilar, em nome do executivo da presidência da Conmebol, tendo como justificativa jurídica que o campeonato vindouro não poderia deixar de contar com o River porque era o ano centenário da Conmebol. Um indulto executivo sem fundamento, atropelando uma comissão disciplinar que tinha, entre outros, o Dr. Caio Rocha. Dr. Caio Rocha não renunciou. Dr. Caio Rocha não renunciou. Está lá hoje ainda. Presidente da comissão não renunciou. O executivo deu um ato formal dizendo essa comissão não vale nada. Quem renunciou foi só o Dr. Adrian Leiza, do Uruguai. Os outros não renunciaram. Que justiça desportiva é essa? Estamos falando... E aí a gente fica tão triste, porque a gente olha para a UEFA com todas as vicissitudes, e é óbvio que o doutor Gabriel poderia me apontar aqui vários pontos que merecem aperfeiçoamento, mas, doutor Gabriel, estão tão longe. Nós estamos tão longe. E a gente bate no peito porque a gente produz na América do Sul, o Brasil é um país gigante. Como é que eu vou para lá e não tem estrada no Brasil? É o mesmo fenômeno. Uma justiça que se submete a isso, num contexto que redundou depois, e aqui eu vou voltar para esse tema, porque também é disciplinar, redundou na prisão dos mandatários da Conmebol. Então, essa era a jurisdição da Conmebol antes. Essa era a jurisdição. Uma jurisdição onde não se admitia fazer instrução. Olha, eu quero audiência. Solenemente nem respondiam. Não tem audiência, não tem instrução, mas eu quero provar exatamente que eu falei com a Brigada Militar, eu falei com o ministro do Interior, eu chamei, eu contratei segurança privada, eu gasto 12% do meu faturamento em segurança, quando os outros clubes gastam 5%. Essa foi a prova que a gente fez. Essa foi a prova que a gente fez. A gente pediu uma instrução, levou o chefe da Comissão de Segurança do Peñarol, que é o ex-responsável por todos os presídios do Uruguai. A Comissão de Segurança tem um ex-ministro do Supremo do Uruguai. Ou seja, o Peñarol investiu numa comissão de segurança, comprou um equipamento de primeira linha, porque o Estádio Novo tem tudo de primeira linha, em questão de monitoramento. Essa é a prova que eu fiz. A gente postulou a prova, levou declarações, comprovou essa celeuma toda envolvendo a falta de policiamento nos estádios, ou seja, provou com um vídeo que, na verdade, a torcida do Palmeiras é que invade o pulmão e vai hostilizar do Peñarol, porque é a barra do Palmeiras contra a torcida social do Peñarol, não há enfrentamento entre barras. Essa é a prova que a gente fez. O que o Palmeiras fez? Eu não estou criticando a postura do Palmeiras, querendo demonizar isso. O Palmeiras confiou, provavelmente, na velha Conmebol. Achou que não adiantava pedir instrução e não instruiu o processo. É evidente, eu estou falando aqui uma presunção para sustentar isso que eu digo que é evidente, que o Peñarol e o Palmeiras agiram politicamente. Foram na Conmebol, fizeram as suas razões políticas, e é inevitável trabalhar nessa área sem fazer isso. Vai perder. Só no papel vai perder, pelo menos para empatar, pelo menos para inibir uma ação do outro lado, tem que fazer isso. Bom, resultado, a gente faz a instrução, no dia seguinte sai a decisão do Palmeiras antes da nossa. Palmeiras 3 partidas como visitante sem torcida. Nós pensamos, bom, agora nós vamos tomar 5, 6 partidas. Sai a decisão do Peñarol, 1 partida sem torcida. O Palmeiras deu declarações assim, raivosas, isso. E eu tive contato com gente do Palmeiras. Oh, mas que absurda essa decisão. Eu digo, olha, absurda ou não a decisão, vocês não têm que bater nessa decisão do Peñarol. O Peñarol, inclusive, não está na Libertadores. O Palmeiras segue na Libertadores.
Não precisa bater palma para a decisão, mas prestigia a decisão, apela, instrui a apelação e diz que tu, como visitante, não pode tomar 3 partidas quando o Peñarol tomou uma. Porque não é aceitável, mesmo que a tua torcida tenha agido assim. Foi o que, no frigir dos ovos, acabou acontecendo. Reduziram a pena do Palmeiras, e olha que quase que o doutor Ariel Reck, que advogou para o Palmeiras, tu vê, eu, brasileiro, advoguei o Peñarol, e no final das contas o André Sica associou os esforços do doutor Ariel Reck, que é argentino, para trabalhar lá, que precisava de um hispanohablante também, com capacidade, enfim. Naquela situação acabaram, então quase que eles conseguiram ainda que essa pena de uma partida ficasse em suspenso, condicionada à aplicação apenas no caso de uma reincidência. O que nem tem previsão específica, mas eles fizeram uma construção. No fim, acho que entenderam o seguinte, não, vamos dar uma partida para cada um e vamos encerrar isso. Isso não acabou ali, porque o Palmeiras ainda depois disso ofereceu, com base numa imagem de vídeo em que eles destacou lá, ofereceu uma espécie de notícia de infração por prática de ato racista contra um torcedor do Peñarol. Essa demanda teve curso, as penalidades possíveis eram bem graves, e, no fim, a Conmebol acabou aplicando uma punição de $10 mil para o Peñarol. O que, na verdade, é uma punição baixa, evita o risco de se perder um mando de campo, mas, para a história do Peñarol, que foi um dos primeiros clubes a banir o racismo na América do Sul, se orgulhou disso, com jogadores bastante consagrados nesse aspecto, foi uma mancha que o Peñarol não queria ter. No fim, por uma questão política, o Peñarol resolveu deixar essa multa transitar em julgado. Ainda em relação à Conmebol, eu vou falar nesse caso porque o Sérgio aqui, elegantemente, e também numa grande parcela, eu acredito, por ser meu amigo, acabou fazendo um desabafo aqui que, se eu fizer, ele vai ser num tom muito mais comprometedor que o do Sérgio. Então eu vou deixar essa questão do Vitor Ramos assim, meio como o Sérgio disse, só dizendo que ainda não acabou a elucidação desses fatos da nossa parte, ainda vai ter coisa acontecendo aí. Mas o que chama atenção no que eu dizia para o Vladimir é que eu me preocupo muito com o sistema, sabe? Entre o que a gente projeta e entre o que é executado, existem pessoas que estão, umas tentando fazer o melhor, com razões legítimas para botar o Rodrigo lá, ocupando uma cadeira, a OAB para botar o Sérgio lá. O Sérgio lá é uma vitória. O Sérgio é uma vitória lá, uma vitória da advocacia, uma vitória do esporte. Ele só está lá porque ele gosta de esporte e de advogar. E ele jurisdiciona pelo esporte ali. Mas a gente sabe que tem outras cadeiras que estão ocupadas que não é com essa intenção. A gente sabe disso. E os mecanismos de controle são muito ruins, são muito parcos. Nesse caso do Vitor Ramos, eu sou advogado do Inter, sou responsável pelo que o meu escritório faz. E nisso nós estamos falando de uma responsabilidade social, societária, civil. Eu só vou dizer para vocês o seguinte, ainda hoje, pessoas que não gostam de mim, que não me conhecem, olha, falsificasse um documento. Ainda hoje, pessoas que gostam de mim dizem, Daniel, eu tenho certeza que tu não falsificou aquele documento. E essas pessoas não sabem que eu, pessoalmente, sequer vi o documento antes de ser juntado e sequer assinei a petição de juntada do documento. Eu estou deixando de lado o fato de que não há falsidade, eu estou deixando de lado o fato de que, se eu tivesse visto, eu teria juntado o documento, talvez elaborando uma petição de outra maneira, mas eu teria juntado. Eu não estou entrando no mérito que é a falsidade, não há. Mas no que diz respeito a mim, eu já me acostumei a brigar com o sistema. Tem que ter couro para bater e para apanhar. É ruim apanhar do sistema, mas tudo está mudando. Tudo está mudando. Em relação a esse caso específico, o que me causa raiva, não estranheza, eu não estranho, eu sabia que isso ia acontecer. Ainda que as imputações feitas ao meu escritório, aos meus colegas e a mim, que nem assinei a petição, a descrição do meu fato criminoso, Rodrigo, é uma declaração que eu dei numa coletiva de imprensa que eu mandei chamar contra a vontade do presidente do Inter, dizendo o seguinte, eu tenho convicção que o Internacional juntou um documento que o Internacional considera idôneo. Essa é a descrição do meu crime. Coisa que, de resto, eu faço na tribuna toda vez que eu subo na tribuna, como advogado.
Se eu vou para uma tribuna defender um cliente meu que juntou 10 mil folhas de cartão-ponto de uma empresa e eu não tenho motivo para duvidar daquele... Mas é evidente que eu estou dizendo que o documento é autêntico e era autêntico. Deixando isso de lado, o que pasma, o que não é aceitável, é que o que serviu de base para dizer que havia um documento falso é uma ata notarial que foi mandada lavrar pelo autor das mensagens, que é o senhor Reinaldo Busoni, em que há a prova cabal de que ele transferiu um jogador numa transferência como se doméstica fosse, quando ele escreveu uma consulta. Não é uma consulta sigilosa. É uma consulta em que ele escreve com timbre da CBF, respondendo funcionalmente por um departamento, em que ele escreve, não dá para fazer transferência nacional. É transferência internacional. Mas vamos lá, vocês podem me dizer o seguinte, pode ter reconsiderado. Pode. Pena que eu não tive acesso ao computador dele, porque eu queria ver se ali dentro tinha, por exemplo, uma consulta ao Michele Bernasconi, uma consulta ao Vladimir, uma consulta ao Marcos Mota, em que alguém diga, peraí, Reinaldo, tu está errado. Sabe onde eu quero chegar, Vladimir? Esse ato administrativo para desfazer tem que ter um mínimo de liturgia. Tu não pode dar uma informação para um clube, informação essa, que se afina com a regra correta. É óbvio que era internacional a transferência. Todo mundo sabe disso. Mas se tu diz não, tu não pode depois, olha, mas alguém me ligou, mudei de ideia. Não, tu tem que fazer um novo e-mail, tu tem que abrir um expediente, onde tu reconsidera, tu junta o parecer do Marcos Mota, ou tu, estou falando hipoteticamente, ou tu junto do Vladimir, ou tu junto do Michele Bernasconi, ou do Juan de Dios Crespo, ou do Lucas, ou do Sérgio. Ainda assim vai parar o mal-estar, né? Tu não pode na CBF dizer, pode, não pode, pode, não pode, pode. Agora, sem registro disso, até hoje eu não consegui que fosse respondida essa pergunta, e nenhum jornalista conseguiu. O que motivou a mudança de opinião do diretor de registro da CBF? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que limpa a administração, que dá transparência ao que aconteceu. E eu nunca consegui que essa pergunta fosse feita. Pior do que isso, isto, com provocação formal nossa, notícia de infração, foi solenemente arquivado pelo Felipe Bevilacqua. Eu estou dando fato aqui, eu não estou dizendo. Para quem acredita que houve falsidade, vamos lá, estou falando com alguém que acredita que fosse falsidade, eu digo assim, beleza, vai viger a tua interpretação, que foi a que vigeu. Foi a que prevaleceu no STJD. Mas eu quero saber o seguinte, não te interessa saber por que o diretor de registro mudou de opinião? Será que foi um telefonema? Será que foi uma conversa de boteco? O que aconteceu? Isto nunca foi averiguado. Estou dizendo isso para voltar para um caso da Conmebol, em que essa questão de sistema, o cara tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Fora o Marco Polo, que eu não sei se tem participação, se praticou algum crime, se não praticou, não me interessa, mas todo mundo sabe que isso está sendo ventilado na imprensa. Só isso que eu estou dizendo. Fora ele, todos os outros ex-integrantes do Comitê Executivo da Conmebol estão presos. Todos estão presos nos Estados Unidos, e só tem um preso no Uruguai, que tem a ver com esse caso que eu vou contar para vocês rapidamente. Tem uma briga, e o meu cliente não está ali porque é santo. Meu cliente se chama talvez, mas não estou prestando serviço hoje para ele, Paco Cassal. Tem gente que odeia o Paco. Devem ter suas razões, eu não estou dizendo que sejam improcedentes as razões. A gente sabe que nesse mundo de tubarão, empresário grande, vão no limite, às vezes extrapolam o limite. Não cabe a mim dizer isso, o cara é meu cliente. O Paco foi o cara que fez a transferência do Recoba para o Inter de Milão, a maior transferência até aquele momento. O Paco era o maior empresário da América do Sul. Foi o cara que levou os dois jogadores lá, do caso célebre do Peñarol para o PSG. Enfim, o Paco, depois de um momento, começou a explorar direito de televisionamento, comprou os direitos da Sul-Americana e brigava pelos direitos da Libertadores. Uma briga dele. Agora ele está numa outra briga com os jogadores uruguaios. Tem filhos contra os jogadores uruguaios pelo direito de televisionamento. Enfim, só briga grande. Se desinteressou por transferência, foi mexer com o direito de televisão, é dono da Gol TV nos Estados Unidos e da Tenfield no Uruguai. E queria competir.
e tinha informação privilegiada e começou a dizer o seguinte, olha, tem um cartel aqui, entre várias empresas, ele tinha por trás dele um grande conglomerado que ia ser o financiador, se ele adjudicasse os direitos de transmissão, e eu quero dar 3 vezes o que esses caras estão pagando. E o que esses caras estão pagando está ficando na metade do caminho. E ele tinha prova disso. O que ele fez? Ele juntou 7 clubes uruguaios, 8 com o Peñarol, que senão os pequenos não iam, entraram na justiça penal do Uruguai com uma denúncia, uma queixa-crime contra Eugênio Figueiredo, ex-presidente da Federação Uruguaia, e então presidente da Conmebol, e Júlio Grondona, que sempre todo mundo sabe, era o grande cara que mandava no futebol sul-americano. Aliás, direitos econômicos foram extintos na primeira reunião do Comitê Executivo depois da morte do Grondona, porque até então ele estava com o pé em cima daquilo. Só para deixar o registro. Ele fazia o que fazia, mas no que diz respeito a defender interesses dos argentinos e, por consequência, isso era com ele. Bom, entram com essa denúncia e começa a pressão. Tinham números, tinham evidências de que o dinheiro não dava. Era mais ou menos assim. Eu sei que o Sérgio é uma grande empresa que vai comprar os direitos, eu sei que ele paga isso aqui. Pô, mas fazer o seguinte, né? Eu vendo para o Lucas, que é meu amigo, por esse preço aqui. Mas já está vendido para o Sérgio isso aqui tudo aqui. Então, para a Conmebol vai entrar isso aqui. E o Lucas, eu e meus amigos, nós vamos dividir todo o resto. Era mais ou menos isso. O que chegava na Conmebol e, por consequência, nos clubes, era 15% do valor efetivamente existente nas transações. Eu fiz uma pergunta que se ofendeu muito o Marcelo Campos Pinto num evento no Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, quando começou isso, 3 anos. Eu falei, olha, estamos discutindo aqui integridade, compliance, etc. Agora que está provado que a Conmebol... É ruim para a Globo ter um campeonato onde na Libertadores o cara vai jogar, tem alguém com escudo, né? Tu vai ver os jogos da UEFA, tu vê uma maravilha, a gente vai ver aqui, Libertadores vai jogar lá não sei aonde, aí o jogador do Inter está lá, tem um escudo, porque o cara está tirando uma pedra. Quer dizer, o produto é ruim, né? Por que o produto é ruim? Porque o dinheiro não chega para os clubes. Eu fiz essa pergunta para o Marcelo, falei, vem cá, será que nesse novo mundo, e agora já está acontecendo, quem compra não tem que ajudar a fiscalizar se as práticas de quem entrega estão em linha com os novos parâmetros de compliance, de governança? Será que não? Não, a gente compra e não é conosco. O que aconteceu naquele caso? Começaram esse processo penal e a pressão começou a vir. A pressão começou a vir, e nós fomos contratados para propor uma ação, um processo ético na FIFA. Por quê? Porque a FIFA já tinha desencadeado isso em relação à América Central, com Jack Warner, com outros que haviam feito mais ou menos as mesmas práticas. Rapidamente se abriu um procedimento, nós fizemos uma denúncia, então, na FIFA, através do Comitê de Ética. O Comitê de Ética era um comitê relativamente morno, até que o Blatter teve uma infeliz ideia, para ele, não para nós, de tirar o Comitê de Ética de dentro da FIFA. O que ele fez? Ele contratou o Michael Garcia. Quem era o Michael Garcia? Michael Garcia foi o promotor americano no caso das Torres Gêmeas. Foi o promotor americano no caso da bomba do atentado no Zaire. Nós estamos falando do promotor de justiça. Nós não estamos falando do procurador da justiça esportiva. Michael Garcia, no governo Bush, gerenciava um orçamento de 5 bilhões de dólares na imigração. Então, nós estamos falando de um cara... O que a FIFA fez? Contratou o Michael Garcia com escritório em Nova York para atuar externamente. Vocês vão lembrar que ele fez o relatório do Catar, da Rússia, ele estava na lista de Guantánamo, os russos disseram aqui, tu não vai entrar para fazer fiscalização. Então nós estamos falando de um cara... Imagina isso na justiça esportiva. Bom, esse cara fez um relatório, ele se demitiu do comitê, porque o Comitê de Ética da FIFA tinha a Câmara de Investigação, que ele era presidente, e a Câmara de Adjudicação, que julgava, portanto tinha mais poder. Tinha um juiz Eckhart, que julgou crime de guerra, que é um cara muito correto e tudo, alemão, suíço-alemão. Michael Garcia se demitiu posteriormente, saiu em todos os jornais, porque ele fez um relatório de 100 e tantas laudas do caso da FIFA, glosaram e liberaram 15 laudas sobre a Copa do Mundo da Rússia. Então ele se demitiu. Mas ele ainda estava lá, e eu tive a oportunidade de falar com ele 3 vezes por teleconferência. Uma das coisas que ele me disse, que eu nunca esqueci, ele disse assim, não manda mais documentos para o departamento legal da FIFA. Porque como o escritório dele é em Nova York, a gente olhava lá, se tu entrasse no site da FIFA, dizia, quer fazer uma denúncia ética? Manda para o departamento legal da FIFA.
cujo presidente era da Comissão Legal da FIFA, Dr. Ángel Maria Vilar, presidente da Federação Espanhola. Então, tudo que eu mandava, no primeiro momento eu mandei a denúncia para a FIFA, eu mandei para a FIFA. Antes de mandar para o Michael Garcia, mandaram para o Gorka, filho do Ángel Maria Vilar, e que vinha a ser o CEO da Comebol aqui. O Gorka ganhava uns $60 mil por mês como advogado da Comebol. A gente é muito incompetente na América do Sul, né? Porque nós temos um advogado espanhol para tocar aqui, com todo o respeito, não é o Dr. Gabriel Ferrer. Não é o advogado espanhol, é um advogado espanhol. Vai contratar o Dr. Gabriel, vai contratar o Michele Bernasconi, tudo bem. Mas contratar mais um advogado, porque é um advogado normal, comum. Então, o nosso futebol estava gerido que nem uma colônia pela Federação Espanhola. A nossa Comebol aqui. E ninguém fez nada. Por quê? Porque havia um negócio por trás disso. Um negócio lucrativo. Bom, não só... O que acontece? A gente sabia, identificou um risco para eles, que era o seguinte, olha, isso é uma questão doméstica da América do Sul. A Comebol, a própria FIFA, na Comissão de Ética, mesmo na América Central sendo doméstica, quando ela identificou que os organismos que deviam controlar os processos éticos na CONCACAF não funcionavam, ela adjudicou isso. A gente tentou atalhar e dizer, olha, esse caso é pior que o da CONCACAF. Pior. Por quê? Durante a noite fizeram uma alteração fraudulenta do Estatuto da Comebol, sem votar, em que suprimiram o CAS como instância recursal, criaram o Tribunal Arbitral do Futebol Sul-Americano com sede no Paraguai, com 4 árbitros paraguaios, sem nenhuma experiência. Então, suprimiram no Estatuto CAS, criaram o TAF. A gente provou isso e disse, olha, a FIFA tem que adjudicar isso diretamente, não tem tempo para isso. Não foi bem assim. Eu mandei a documentação para o Departamento Legal da FIFA, antes de mandarem para Nova York, mandaram para o Gorka. O que aconteceu? Até hoje, passados 4 anos, eu acho, desse episódio, nunca se abriu um procedimento disciplinar ético. Nunca se abriu. Eu não sei quem vocês lembram, como é que é o nome daquele... Acho que foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Capês, ou outro, não, é um outro promotor que trabalha muito com violência no futebol. Do Gaeco. Não é do Gaeco? Não. É um promotor de São Paulo que se notabilizou por trabalhar com violência no futebol, não é o Capês, é um outro, eu acho, que depois ele foi afastado por uma questão das merendas em São Paulo, não está correndo o processo, não estou dizendo, mas ele virou político, e, enfim, ele foi indicado pela CBF para fazer parte do Comitê de Ética da Comebol. Ele foi indicado. Nunca abriu o processo. Nunca abriu. Em contrapartida, de ofício, a Comebol, através da sua unidade disciplinar, abre um processo contra os presidentes dos clubes, meus clientes, e os clubes. E de cara, o Dr. Caio Rocha, que era o presidente, pena que o Vladimir não está aqui, o Dr. Caio Rocha, que era o presidente da comissão, liminarmente suspende por 60 dias estes presidentes dos clubes uruguaios, que, no entendimento da Comebol, estavam atuando como se estivessem amando do Paco Cassal, apenas para coagir e coagir ou extorquir, de alguma maneira, os dirigentes da Comebol. Essa foi a denúncia. O contexto era o seguinte, esses dirigentes, o Peñarol, no meio disso, faz um acordo, sai da denúncia penal, ratifica a sua posição, abandona os 6 clubes pequenos. Depois de uma reunião em Buenos Aires com Grondona, Eugênio Figueiredo, os empresários e o então presidente do Peñarol, o Peñarol sai do barco e deixa os pequenos. Não é punido o presidente do Peñarol. Então, essa decisão infame de punir 60 dias suprimiu o direito de 6 diretores do futebol uruguaio que estavam postulando pela cadeira da presidência da federação. Nós estamos falando véspera da Copa do Mundo no Brasil, que todo mundo que é presidente tem o sonho disso. São pessoas de 70 anos, 60, 80 anos, há 40 anos no futebol uruguaio, choraram na audiência. E eu vou contar para vocês a audiência, porque essa, em algum momento, eu vou escrever o bestiário da Justiça Desportiva Mundial. E é interessante ver como se faz isso. A audiência foi, nesse processo, Juan de Dios Crespo trabalhou comigo, porque a gente queria alguém que amplificasse isso na Europa depois. Nós recebíamos intimações na sexta-feira, às 8h30 da noite, por e-mail, para praticar atos, até às 8 da manhã de segunda-feira.
Tá? A audiência foi conduzida da seguinte forma: os nossos clientes seriam ouvidos unilateralmente durante 1 dia e meio e depois haveria instrução. E tentaram limitar o número de advogados presentes na audiência. Isso passa o tempo, se mantém a punição, eles são alijados de concorrerem à presidência da Federação Uruguaia. O processo não é extinto, eles são obrigados, coagidos a irem no juízo penal uruguaio se retratar. Tiveram que se retratar, o que poderia, inclusive, configurar um crime, porque ninguém chega na frente do juiz e acusa, e depois chega e diz que não sabia o que fez. Eles foram coagidos. A juíza uruguaia ficou com tanta raiva dessa atitude da Conmebol, eu não sei se o senhor sabe, doutor Gabriel, o Gorka é expedientado aqui no Uruguai. E vai sair ordem de captura. Então, quando eu ouço toda essa tese de autonomia, isso criou uma bolha de impunidade, a ponto desses dirigentes que ganhavam fortunas, lavarem dinheiro nos Estados Unidos. Só alguém que realmente acha que vive num outro mundo faz isso. Se eles fossem lavar nas Ilhas Jersey, não sei aonde, no Cazaquistão, não sei, mas nos Estados Unidos tem que ter muito peito para fazer isso. Eu vou para resumir o que aconteceu. Voltando, os meus clientes acusaram o presidente da Conmebol e o presidente da Federação Argentina de cometerem crimes. Foram denunciados por conta dessa denúncia. Pedimos abertura de expediente ético, não foi aberto. Abriram de ofício expediente disciplinar. Suspenderam 60 dias e ainda disseram, se seguir, nós vamos excluir os clubes de competição. Imagina a carga para o dirigente, né? O que acontece? Vamos para a audiência. Quem fez todas as perguntas na audiência foi o advogado contratado do escritório do Gorka, que recebia dinheiro exatamente das pessoas que tinham sido acusadas. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Tudo que se fazia lá em cima, em 2 minutos, os meus clientes, os que estavam lá embaixo, recebiam uma chamada dizendo, olha, o Grondona não está contente, o Grondona não está aqui. Sim, mas alguém ligava para o Grondona, em Buenos Aires, e ele ligava para ameaçar. Olha, se os advogados seguirem essa linha, vocês vão cortar a cabeça. Essa foi a audiência. Depois eu fui saber como é que eram feitos. Ele era informado porque o Gorka estava no andar de baixo. Quando acabou a audiência, ele subiu para me cumprimentar. Não teve coragem de ir na frente dos clientes. Esse era o gerente geral da Conmebol, filho do presidente da Federação Espanhola de Futebol, quase presidente da FIFA. Quase. Foram presos, né, o pai e o filho. Saíram sob fiança. Foram presos. E já sabe que tinha uma empresa com o Grondona, chamado Solar, algum nome assim. Bom, só para ilustrar a loucura do procedimento. O Dr. Caio Rocha presidia, à direita, um senhor chamado Pico Lozada, da Bolívia. O senhor Pico Lozada ele está preso também, por todas essas questões que envolveram esses assuntos da Conmebol, mas por outra coisa também. Lembra daqueles menino que morreu em Oruro com o morteiro da torcida do Corinthians? Sim. Kevin Espada é o nome dele. Teve um jogo entre Brasil e Bolívia para angariar fundos para doar para a família do menino. Pois o presidente da federação e esse secretário-geral chamado Pico Lozada, que era um dos auditores no meu caso, embolsaram os 100 mil dólares. Este personagem, junto com o Caio Rocha, estava julgando os meus clientes. Esse bandido estava julgando 6 dirigentes uruguaios de uma vida inteira. Porque eu sei como é que é fazer futebol no interior do Uruguai, porque é que nem no Rio Grande do Sul. É gente que tira do bolso, é gente que paga um lanche, é gente que compra um remédio. Nós não estamos falando de Inter, de Grêmio, de Barcelona, de alguém vai pegar dinheiro, eventualmente tem alguém que quer lá fazer carreira social. Nós estamos falando de gente que está ali. Esses senhores, e teve um deles, chamado Pelado Varela, presidente do Tanque Sisley, esse senhor chorou no meio da audiência. E disse, olha,
eu estava embarcando para cá, minha neta perguntou qual era o crime que eu tinha cometido. Então eu sei como é que é brigar com o sistema, e Vladimir, o sistema... A melhor notícia que eu ganhei hoje foi de tu me dizeres, pelo que eu entendi, eu confesso que não me debrucei sobre o projeto, até porque eu sei que muda tanta coisa, e eu estou com tanta coisa já para resolver que eu não posso ficar sonhando com o que vem, tendo pesadelo com o que vem. Então, vou esperar estar pronto, vou te ligar, não estou brincando. Eu quero dizer o seguinte, a viabilidade do MP tem um caminho mais fácil, porque hoje é óbvio que o MP poderia ter entrado nisso, mas é muita construção, é muita resistência, e eu sei que o Álvaro é um jurista de escola e é reconhecido, mas com o tempo, as minhas posições ficam cada vez mais antagônicas com o Álvaro, porque ao mesmo tempo que o Álvaro tem uma reconhecida capacidade, um talento redacional absurdo, o Álvaro sempre foi um jurista do sistema. A gente sabe disso, eu não estou fazendo nenhum demérito, ele é um jurista do sistema. O Álvaro, ele viu várias dessas coisas acontecerem, e eu não estou dizendo que seja responsabilidade dele ter atuado para impedir isso, mas a gente tem que mudar um pouco, entendeu? Tem que vir outras ideias, é um outro nível, não se admite mais esse tipo de coisa. Então, eu não posso ter um cara que é um criminoso, que rouba dinheiro de um jogo amistoso para uma família, julgando alguém. Ninguém resiste a isso. Entende? É um escrutínio mínimo. Então, quando se diz que a gente vai adotar no Brasil novas regras, tem regras muito simples para serem adotadas. Não estou pedindo para adotar aqui, né, o sistema de escrutínio que tem para ser árbitro, com verde, amarelo e vermelho, mas não chegamos nem perto disso. Então, eu sei que eu já me passei aqui ao longo do tempo, eu queria só trazer para vocês esse episódio, e que me parece um episódio assim, que demonstra que as nossas instituições não estão maduras ainda. O esporte ainda não está se levando a sério, não é que o esporte não se leve a sério, é que as pessoas que ainda comandam isso, eu vou me valer do teu próprio irrepreensível assim, histórico que tu contasse aqui. No começo era uma briga entre duas famílias de elite. Isso não mudou muito, Vladimir. Não mudou porque as ferramentas são muito parcas e as pessoas continuam... Quer dizer, tu vê, ontem nós fizemos um evento que o Tulo teve um esforço brutal para botar de pé. Botar direito esportivo na Convenção Nacional dos Advogados é um negócio, é uma conquista gigantesca. Isso se deve ao Tulo, ao Lamáquia, mas ao Tulo mais. Pô, a gente convida o presidente do STJD para comparecer, ele é advogado, e laconicamente ele tinha compromissos pessoais, não pôde comparecer. Então assim, eu sei que já avancei no tempo, não sei, acabei me ficando só em dois episódios que são mais voltados para essa questão disciplinar. Teria tanto mais coisa para falar aqui, se alguém quiser nos acompanhar depois num bar, eu conto outras histórias, mas é que acho que era para seguir mais ou menos a linha do que a gente falou aqui, a gente tem que aperfeiçoar muito, né? Eu acho uma vergonha para o esporte, quando pessoas que estão identificadas com a CBF, quando houve a intervenção da polícia americana, disseram, mas os americanos estão agindo aqui de maneira revanchista, porque perderam lá a Copa do Mundo. Não, tem toda a razão em dizer isso, que bom que agiram de maneira revanchista. Só que é um revanchismo fundamentado, é um revanchismo que não aceita entrar num leilão público, entrar num bid, sendo passado para trás. Eu não sei nem se foram, mas o revanchismo é esse. O que eles pensaram? Vem cá, está caindo de Maduro, que teve compra de voto no Catar e na Rússia, e eu vou botar os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, para essa brincadeira. Alguém vai pagar esse pato. Ainda vem lavar dinheiro aqui? Alguém vai pagar esse pato. Se não fosse isso, até hoje não tinha acontecido nada em relação a isso. Então, que bom que vieram os americanos, só que quem diz que isso é uma ação da justiça americana, esquece que as prisões foram feitas na Suíça depois de uma autorização judicial na Suíça. Esquece que o Figueiredo está preso no Uruguai porque houve um acordo entre o judiciário uruguaio e as forças americanas, senão ele estava nos Estados Unidos também. E, para encerrar, esse nível de impunidade é tão grande que o senhor Eugênio Figueiredo, que hoje está numa prisão domiciliar lá meia boca, porque ele caminha pela Rambla, tem investimentos em punta, está muito engessado, mas ainda não tiraram tudo dele. Esse senhor, a pena dele nos Estados Unidos foi maior que a dos outros. Sabe por quê? Porque mesmo ele sendo presidente do comitê da Copa do Mundo no Brasil, ele era o presidente do comitê, presidente de 2 comissões na FIFA, presidente da Conmebol,
ele alegou, porque não sabia falar inglês, né? Não teve tempo de fazer aula em inglês. Para pedir o visto, ele alegou e juntou um atestado de demência. Então, nós tínhamos um demente gerindo, segundo ele mesmo disse, né? Nós tínhamos um demente gerindo a Copa no Brasil, nós tínhamos um demente gerindo a Conmebol. Engraçado é aquela história, né, Sérgio? Louco não rasga dinheiro, né? Um troço mais engraçado. E é por isso que a pena dele nos Estados Unidos, é tão grave isso, que a pena dele nos Estados Unidos foi maior do que a do Bursaco, dos outros todos integrantes. Peço desculpas pelo alongamento, mais ainda por me exceder aqui, mas, enfim, é o que tínhamos por pouco tempo.